Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Abramos nossos corações para que a palavra de Deus entre como luz que ilumina e como remédio que cura, para que nossa mentalidade, formada e tocada pelo amor de Deus, nos dê a condição de compreender o caminho novo para o nosso tempo e para contribuirmos mais decisivamente por um mundo melhor. Aqui ao redor da amada Mãe Maria vamos proclamar a palavra santa de nosso Deus. E hoje, de modo especial, vamos nos preparar escutando do início do tratado sobre a oração do Senhor de São Cipriano, bispo e mártir, o que ele nos diz. Ele nos faz uma pergunta muito pertinente. Ele pergunta assim: poderá haver oração mais espiritual que a que nos foi dada por Cristo, se foi Ele que nos enviou também o Espírito Santo? E continua perguntando São Cipriano: e que oração poderá ser mais verdadeira aos olhos do Pai do que a que saiu dos lábios do próprio Filho, que é a verdade? Rezar de maneira diferente da que o Senhor nos ensinou seria não somente ignorância, meu irmão, minha irmã, mas também culpa, como ele próprio advertiu, dizendo: desprezais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Rezemos, portanto, irmãos e irmãs, como Deus, nosso Mestre, nos ensinou. A oração agradável e querida por Deus é a que rezamos com as suas próprias palavras, fazendo subir aos seus ouvidos a oração de Cristo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amado e amada de Deus, precioso trecho do Sermão da Montanha no capítulo 6, conforme narra-nos o evangelista Mateus. O Senhor nos dá um caminho de intimidade com Ele, de intimidade que vivida e praticada, cultivada, nos fortalece. Nós precisamos nos fortalecer pela força da intimidade. E a intimidade que nos vem-nos de Deus. E a intimidade que nos vem de Deus chega a nós pela oração. Por isso, Senhor, ensina-nos a orar. Esta é a grande oração que o Senhor nos quer dar. Por isso diz: quando orardes, não useis muitas palavras, não bastam palavras. Os pagãos fazem o mesmo, diz o Senhor. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Deus não é surdo, Deus é amoroso na sua abertura de coração. Deus é a inteligência suprema, Deus sabe e conhece-nos. Por isso precisamos aprender uma espiritualidade mística, orante, isto é, contemplativa, silenciosa, porque é assim que Deus nos fala e é assim que nós podemos falar ao coração de nosso Deus. Lamentamos quando vemos muitos que multiplicam palavras como os pagãos, pensando que assim estão orando de verdade e convencendo a Deus de suas necessidades. Nós não precisamos de convencer a Deus de nossas necessidades.
Precisamos de nos convencer da intimidade que devemos cultivar com o nosso Deus, projetando em nós uma força que vem do amor que é dele, inesgotável. Por isso o Senhor nos adverte a respeito do modo de orar e nos ensina: quando orardes, dizei Pai Nosso. Precisamos dizer Pai Nosso porque é Ele o nosso Pai, na intimidade profunda com o seu coração. Um coração íntimo de Deus é forte para não cair nas tentações. Recebe com a gratidão necessária o que Deus lhe concede. E, sobretudo, adquire a competência humana indispensável, de modo muito especial no nosso tempo, de dar o perdão. Pois se não perdoarmos a quem nos ofende, não receberemos de Deus o perdão que Ele nos dá. Por isso, ao pedir o pão de cada dia, nós devemos entender que precisamos de um pão espiritual. De ambos os modos, Deus se serve para a nossa salvação, quando nos dá o pão que nos sustenta e nos dá também o pão espiritual. Assim como dizemos Pai Nosso por ser Pai dos que entendem e creem, assim dizemos Pão Nosso, porque Cristo é o pão dos que comem o seu corpo. Pedimos a dádiva deste pão todos os dias. Não aconteça que nós que estamos em Cristo e diariamente recebemos sua Eucaristia como alimento de salvação, sobrevindo alguma falta mais grave, nos abstenhamos e sejamos privados de comungar o pão celeste e nos separemos de Cristo, incapacitados de viver a força do seu amor. Sobretudo a força do seu amor na fraternidade entre nós. É por isso que nós estamos profundamente desafiados nesse tempo a praticar uma fraternidade solidária, uma caridade solidária. Deus nos ajude para assim encontrarmos o caminho novo, do tempo novo que Deus nos quer dar. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.